No encontro de Jesus e seus discípulos com a mulher cirofenícia, nós vemos dois comportamentos conflitantes, dois comportamentos muito diferentes. O primeiro comportamento é o comportamento dos discípulos. Está em Mateus 15:33. Mande-a embora, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Esse era um comportamento de exclusão nacionalista, de preconceito, de xenofobia, de ódio aos estrangeiros. O segundo comportamento é o comportamento de Jesus, ainda em Mateus 15, verso 28. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu queres. Esse era um comportamento de compaixão, de inclusão, de atendimento. O nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para seus semelhantes, que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. Os judeus tinham excluído os estrangeiros. Não viam mais os estrangeiros como alguém necessitando do Senhor, necessitando da salvação, mas os excluíam totalmente do plano da salvação. Hoje, nas cidades, há muitos grupos aos quais Jesus quer que o seu povo compartilhe a bendita esperança do segundo advento. E assim, como Jesus não se importava com etnias, não devemos nos importar. Bem, irmão, mas como faria Deus, como faria o Espírito Santo para quebrar esse preconceito nos apóstolos, para quebrar esses preconceitos na igreja cristã primitiva, para criar uma igreja, não mais uma outra igreja judaica, uma outra partição da igreja judaica, mas uma igreja universal, a igreja cristã. Como é que o Senhor ia mostrar, como que o Espírito Santo ia mostrar que a religião cristã deveria ser absolutamente exclusiva? Como é que Pedro aprendeu a amar os estrangeiros? Veja, irmãos, o texto de Atos, capítulo 10, dos versos 9 a 16, a gente vê a experiência de Pedro. Pedro estava na cobertura de uma casa, pelo horário do meio-dia, estava com fome. Foi preparar a comida e, nesse momento, ele teve uma visão. Qual era a visão? A visão é que descia do céu um lençol atado pelas quatro pontas, e nesse lençol havia animais e aves e répteis, animais puros e animais impuros. E uma voz dizia para Pedro: pega, mata e come. E ele dizia: não, como vou comer? Eu nunca comi nada imundo, nunca comi nada comum. Sempre comi alimentos puros. Mas a voz falou pela segunda e pela terceira vez: de modo nenhum, nunca comi coisa alguma comum ou imunda, era a resposta de Pedro. Mas aí, irmão, chegou na casa de Pedro um chamado especial, um chamado de um centurião romano, Cornélio. Veja, Atos 10, 22. Os servos de Cornélio chegaram na casa de Pedro. E lá então, veja lá o que eles disseram. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo o bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja, irmãos, enquanto Pedro estava tendo uma visão de animais puros e impuros, que significavam seres humanos, todos iguais diante de Deus, Cornélio também teve uma visão, que era para chamar Pedro, para que Pedro fosse lá na sua casa declarar o evangelho. A ação missionária de Pedro, como se deu, irmãos, quando ele recebeu esse chamado, após a visão? Ele já entendeu tudo, irmãos. Ele saiu imediatamente, atendeu ao chamado. No outro dia, ele atendeu ao chamado. Atos 10, 28. Deus me mostrou, através da visão, que nenhum homem considerasse comum ou impuro. Deus foi à casa de Cornélio, ministrou na casa de Cornélio, e o Espírito Santo também desceu na casa de Cornélio, para ele e para aqueles que estavam lá naquele lugar. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Deus usou essa visão para confrontar o orgulho religioso e a intolerância de Pedro para com os gentios.
O apóstolo finalmente entendeu essa verdade. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O que estava demonstrado para Pedro, irmãos? O que o Espírito Santo havia demonstrado para Pedro? Que não devia fazer divisão de pessoas, não devia ser parcial na pregação do Evangelho. A mulher cirofenícia e o centurião romano demonstraram que a salvação era para todos os seres humanos, sem qualquer privilégio étnico ou religioso. Jesus pacientemente ensinou seus discípulos de que ainda não entendiam completamente que o grande plano divino da salvação era para toda a família humana, não apenas para uma nação ou grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. O que o Senhor quer de nós, irmãos? O Senhor quer de nós que nós não façamos acepção de pessoas, que não escolhemos as pessoas, não escolhamos as pessoas por conta da sua origem étnica, ou por conta da sua condição social ou acadêmica. O Senhor diz para que nós não devemos mandar ninguém embora. Não há, irmãos, como mandar alguém embora diante do sacrifício universal do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que não sejamos nós, irmãos, a excluir pessoas, a julgar e excluir de maneira errônea pessoas do programa da salvação, do processo da salvação. Que Deus abençoe cada um de nós nesse entendimento e que nunca, mas nunca mesmo, achemos que há pessoas imundas, há pessoas que não mereçam a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa agir sempre de uma maneira solidária, de uma maneira fraterna e inclusiva, atendendo a todos aqueles por quem o Senhor Jesus morreu.